Muita gente me pergunta aqui na escola clássica qual a diferença do grego clássico e do grego koiné, certo? Qual a diferença entre essas duas variantes, essas duas variações do grego? E uma coisa importante que nós devemos entender é que podemos considerar a mesma língua grega. É a mesma língua grega, as variações não são muito distantes. Então, a forma, quando nós lemos em grego clássico, tá, e lemos em grego koiné, nós vamos ver que ali está a mesma língua com os mesmos radicais, mas com um certo padrão estilístico bem diferente em alguns momentos, e em outros momentos é o mesmo padrão, certo? Vamos dizer que o grego koiné, o koiné significa comum, koinon, né? Desse adjetivo que significa justamente que algo é comum. E por que comum? Tá? Então nós temos que voltar à história para entender como surge o grego koiné. Nós vamos ver que a Grécia dividida, ou a Grécia, na verdade, seria então uma unidade mais civilizacional, né? Se formos falar em Grécia no século VI a.C., por exemplo, quando nós temos o uso da literatura, na literatura do grego clássico, né? O uso comum do grego clássico, o uso adotado por todos os poetas e tudo isso, nós vamos ver que as cidades-estado estavam espalhadas. Tá? Então, essas cidades gregas eram espalhadas, elas eram unidades políticas separadas também, mas nós falamos em Grécia nessa época, nós falamos em cultura grega nesta época, porque algo unia esses povos que estavam ali espalhados em cidades e que às vezes eram colônias umas das outras, mas isso foi num tempo mais remoto e agora já eram cidades independentes umas das outras em sua maioria. E isso aqui é importante nós entendermos então que nessa antiguidade, né, no período da antiguidade, aí no século VII, VI e V e talvez até, vamos dizer assim, o quarto antes de Cristo, nós vamos ver aí um momento em que dizer-se grego era dizer-se participante de uma cultura e principalmente, anotem aí, principalmente da língua grega. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de nós falarmos das diferenças específicas, eu peço a vocês que ativem o sininho do nosso canal, que vocês inscrevam-se no nosso canal e fiquem atentos aí a mais vídeos aqui no YouTube da Escola Clássica e, claro, se informem do nosso trabalho, busquem conhecer o nosso site, o nosso trabalho como escola, nossos cursos presenciais, nossos cursos online que nós temos de grego, latim, etc, etc. Então, continuando agora. Muito bem. Então, esse período mais antigo em que a literatura se usava de um grego um tanto rebuscado, tá? Esse período foi marcado pela Grécia que se desenvolvia e que se transformava para uma nação mais complexa, certo? Na medida em que Atenas, por exemplo, vai ganhando a sua complexidade, então vai ganhando a sua boa fama entre os outros gregos, vence os persas, acontecem muitas coisas que tornam Atenas, né, uma cidade muito mais rica, né, um estado muito mais rico, que o coloca até mesmo de frente com Esparta. Até aí nós vamos ver este grego clássico muito bem cultivado e tudo isso, mas nós vamos também ver ao mesmo tempo o surgimento de um grego comum. E este grego comum, que é o grego koiné, vai surgindo de atividades comerciais, certo? Ele vai surgindo aos poucos de atividades comerciais e da língua grega falada também, porque havia então a língua grega vulgar, a língua grega falada. Então a mudança, ou seja,
há um hiato aí, há uma diferença, assim como o nosso português escrito já é muito diferente do português falado, nós vamos ter também esta diferença nesta Grécia do século, vamos dizer aí, entre o século IV e o século... vamos falar só até o século VI aqui, que é onde nós temos a maior produção literária, a produção literária mais importante da Grécia, tá? Desses povos gregos. E depois, então, nós vamos ter o momento em que nós vamos ter a vitória, né, e a anexação desses territórios gregos por Alexandre o Grande, tá, certo? No fim do século IV, antes de Cristo. E nós vamos ter, então, a Grécia helenística, ou o período helenístico, em que nós temos uma mistura de povos, certo? Uma mistura de povos que alguns não falavam grego, ou alguns povos ali, entre esses que foram todos, que se tornaram uma unidade, não falavam grego, mas a língua comercial, a língua dos comerciantes, a língua da diplomacia era o grego koiné, ou seja, um grego mais simples do que este grego literário, do que este grego formal clássico, um grego com certas sentenças mais simples, sem um uso rebuscado, sem grandes figuras de linguagem, sem alguns vocábulos que ficavam muito restritos ao grego clássico, e este é o grego koiné. O grego koiné, quem sabia falar em grego koiné, provavelmente teria uma certa dificuldade de ler em grego clássico, ou ler uma obra antiga em grego clássico, por exemplo, ler os próprios escritos de Platão muito bem, talvez tivesse uma certa dificuldade, porque nós temos um estilo elevado da língua, tá? Ou o próprio teatro grego de Ésquilo, de Sófocles, certo? O teatro grego de Ésquilo, Sófocles, de Eurípides, por exemplo, tá? Então esse teatro ele está em grego clássico, né? Ele é escrito em grego clássico, é um grego bastante difícil, então para quem não tem um vasto vocabulário, para quem não tem certa experiência de leitura, etc. Ou seja, um comerciante que não é descendente de gregos, desses mesmos povos gregos, mas fala o grego koiné, pode ser que ele tivesse, né? Talvez ele tivesse aí uma dificuldade falando só esse grego comum. Porém, o grego koiné, ele, nessa região toda de domínio do Império Alexandrino, e depois com a divisão entre os três generais, aí, tendo já a fase helenística de todos esses povos, né? Então nós temos aí o crescimento do helenismo e essa expansão então do grego koiné pela Europa. Nós vamos ter principalmente a Ásia Menor, os arredores do Mar Mediterrâneo, certo? E também até mesmo pelos próprios povos latinos que já tinham algum contato com esses gregos, certo? Nós vamos ver aí que esta língua passa a evoluir também no seu próprio estilo para a escrita, mas já é um outro estilo. Então, quem aprender? Então, assim, de forma sucinta aqui, para condensar essa diferença, nós podemos dizer que quem soubesse grego clássico, ou quem estudasse a literatura em grego clássico, esse grego ático clássico principalmente, né, desses dramaturgos, o que também nós vamos também falar em Homero, embora o grego homérico tenha algumas diferenças ainda mais antigas, né, algumas palavras ainda mais antigas, tá? Quando nós vamos ver quem estuda essa literatura, quem podia estudar essa literatura, com certeza poderia ler o que fosse escrito em grego koiné, né? Ou entenderia o grego koiné facilmente, certo? Ou seja, é mais complexo sim a escrita do grego clássico, tá? Agora, não quer dizer que o grego koiné tivesse menos poder de expressão. Também formou seus caminhos, formou o seu modo mais formal de escrita e de literatura,
E nós vamos ver também o grego koiné, portanto, amadurecendo aos poucos, e nós vamos ver que, por exemplo, nós já temos uma escrita grega bizantina futuramente, né? Então, alguns séculos depois, nós já vamos ter uma escrita grega bizantina, o uso do grego para a filosofia, para a literatura, etc. Então, assim, se nós queremos, por modos práticos, querer aprender a língua grega para ler, por exemplo, o grego koiné da Bíblia, certo? Para ler esse grego comum, mas o grego de escrita da Bíblia, que era em grego koiné, que foi escrita em grego koiné, esses livros do Evangelho, né? Os 4 Evangelhos, eu não estou falando de toda a Bíblia, estou falando apenas aqui do Novo Testamento, os 4 Evangelhos, escritos, por exemplo, em grego koiné, nós vamos ter um pouco menos de trabalho. É uma escrita mais simples, é uma escrita mais sintética, tem um vocabulário mais repetitivo, certo? Não tem muitos adornos, principalmente por se tratar também dos evangelhos, certo? Por se tratar de algo mais direto, para ser dito de uma forma mais direta. Então nós vamos ter mais facilidade para ler, nós vamos ter mais facilidade. Então os alunos que são os alunos da escola clássica ou que querem aprender grego, já entendam que talvez em alguns meses de estudo vocês possam abrir os evangelhos, né? Nós temos a edição dos evangelhos na escola clássica, por exemplo. Os alunos que compram o curso completo recebem os evangelhos, podem já abrir os evangelhos depois de estudar um pouco de grego e vão entender algo, vão entender algumas palavras, vão aprender bastante com isso. Agora, se quiserem ler um teatro, o teatro grego ou mesmo os diálogos platônicos, já vão ter muito mais dificuldade, já muda bastante, certo? Porque é o grego clássico. Então, assim, quem aprende o grego clássico ou vai direto no grego clássico, tem muito a ganhar. Tem muito a ganhar, certo? Vai aprender, então, esta forma da língua que abarca essas estruturas mais simples e os radicais das palavras e toda a semântica, né? Todos os principais, o essencial dos valores semânticos das palavras que nós vamos ler no grego koiné, já no grego clássico. E uma coisa interessante é isso, então, de se diferenciar. O grego koiné, por ser já uma construção a partir desse grego clássico, né? Por ser já algo que surge a partir do grego clássico, claro, uma construção orgânica ali, que vai acontecendo com a modificação da cultura e tudo isso, nós vamos ver algumas diferenças semânticas, mas elas não perdem o seu valor essencial, né? Não perdem o seu valor semântico essencial. Né? Se nós vamos ver agape, por exemplo, uma palavra que tinha um sentido de amor, né? Tinha um sentido de diligência antigamente, né? No grego clássico. E no grego koiné, com os escritos bíblicos, por exemplo, tá? com os próprios evangelhos, vai ganhar já um sentido mais forte de amor a Deus ou amor de Deus, né? Mas principalmente o amor a Deus, e então vai ganhar esse peso na sua denotação, né? Vai ganhar uma nova denotação mais comum desse grego koiné. Então, vamos diferenciar agora aqui. Vamos falar um pouco, mudando a parte então de diferenciar historicamente, diferenciar a ideia de estilo do grego clássico e do grego koiné. Vamos mais profundamente nisso agora, tá? Então, eu vou ler aqui um exemplo, tá? Eu vou ler aqui um exemplo de duas frases. Eu vou ler uma frase em grego clássico, tá? Eu vou tentar diferenciar, mesmo que vocês não saibam grego ainda, eu vou tentar diferenciar um pouco o que acontece nessa frase aqui e pode ser considerado já de um estilo clássico. E uma outra, tá? Do grego koiné. Então eu trouxe aqui uma frase da República, do livro 7º da República de Platão, em que eu tenho assim: Alaudem aloestito sopho. Então ele está dizendo assim, ó, Alaudem aloestito sopho tutoto eidota akribos hermeneuem. Então, não há nada melhor ao homem sábio do que conseguir interpretar ou conhecer as ideias, né? Ou interpretar o que
o que sabe, interpretar o que sabe, compreender o que sabe. Muito bem. Então, assim, só o fato de nós termos aqui este uso de to, sofó, né? Ao sábio, ao homem sábio, esse sofós é um homem sábio. Só o fato de termos aqui o uso deste dativo, tá? Em que eu digo assim, é como dizer em português, ao homem sábio, tal coisa, tal coisa. Então, assim, ao homem sábio importa aprender, ao homem sábio importa conhecer as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, né? Importa manter-se na sua sabedoria, etc. Ao homem sábio. Tá? E quando nós temos então este uso deste dativo aqui, é algo muito próprio deste grego clássico. Outra coisa que nós temos aqui é este uso direto da conjunção o denalo, nada mais que, né? Nada mais ao homem, o denalo esti, nós já vamos ver até o uso, tá? deste dativo, então, com uma outra sentença que ela ainda tem até mesmo uma certa musicalidade, uma certa facilidade de ser dita, né? Alu denalo esti tosofo. Então nós vamos ter aí até mesmo uma musicalidade, um certo padrão, tá? Que é mais complexo do que, por exemplo, dizer isto aqui. Hutosgar agapesen hoteos ton cosmon, hosteton huion autu ton monogene edoken, hinapaz hopisteuon eis auton me apoletai ala echeitsoen aionion. Então, nós vamos ter aqui uma frase do Evangelho de João, em que ele está dizendo justamente que o Deus, né? Deus, hutos, desse modo, hutos gar, agapesen hoteos, então amou Deus o mundo, hosteton huion, de tal modo que o próprio Filho, ton huion autu, ton monogene, né? Então este que é filho único, monogene, unigênito, edoken. Então ele deu o seu próprio filho, de modo que deu o seu próprio filho. O que nós vamos ver aqui? O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que a frase é muito direta, né? E todas as frases da Bíblia, se nós lermos, elas são bastante diretas. O uso das conjunções vai se repetir muito, como hutos. Nós vamos ler muito hutos, hina, né? Que são essas conjunções como no latim, ut, né? Nós vamos ver também que o latim é mais simples, como falei já, como falei, vocês vão ver este vídeo ou podem encontrar aqui no YouTube um vídeo sobre o latim clássico e o latim bíblico, né? O latim eclesiástico. Muito bem. E nós vamos ter também aqui uma diferença de pronúncia. Eu não fiz a diferença de pronúncia, tá? Eu não deixei claro aqui a diferença da pronúncia, mas eu vou usar um outro exemplo agora para que vocês entendam qual é essa diferença. Eu vou ler uma frase aqui de um canto da igreja muito conhecido, tá? Um canto ortodoxo que hoje se vê mais na igreja ortodoxa, grega, tá? Muito conhecido, que é o Agni Partene, nós dizemos, tá? Eu vou ler primeiro este canto como leria em grego clássico, né? Na pronúncia do grego clássico. Então vamos lá, eu leria assim: Agne Partene despoina, Achrante Theotoke, Chaire nymphe anin fefte, Partene meter anassa, Panendrose tepoke. Beleza, tepoke, na verdade. Muito bem. Como eu leria isso em grego koiné? Seria mais ou menos assim: Agni partene despina. Então, grego clássico, Agne partene despoina. Agora, grego koiné, Agni partene despina. Notem,
aqui eu mudei o som de algumas vogais. Então eu não digo mais agne, agne. Eu digo, ou agne, eu digo agni. Então eu tenho o som de iota em muitas, em ditongos e também em algumas vogais como eta, quando eu tenho em agne, certo? Então eu vou ler agni partene despina, arrante teotoke. Here, ao invés de haire. Né? Então, salve, haire. Aqui eu terei here. Here, nymphi, aninfefte. Aninfefte, na verdade. Então, vai ficar esse nymphe, nymphe, em grego clássico, vai ficar nymphi, nymphi. Aninfefte. Então aqui eu posso ler no grego koiné, eu teria uma pronúncia mais como aninfefte, certo? Ou seja, de U eu tenho agora o som de iota, I também. Eu tenho essa simplificação, assim como no ditongo tinha o som de haire, agora eu tenho here. Notem, uma simplificação do som. Partene mitir, mitir, grego koiné, seria uma pronúncia nessa pronúncia posterior. Agora, como seria antes? Mater, mãe, mãe, mater. Tá? Parecido com mater do latim, certo? Até por ter a mesma origem indo-europeia. Agora aqui, ao invés de dizer então mater, eu vou dizer mitir em grego koiné, na pronúncia do grego koiné. Bom, para ler a Bíblia, então quem estuda o grego clássico e vai ler a Bíblia, por exemplo, vai ler os evangelhos, é bom que entenda que não vai fazer diferença mudar esta pronúncia aqui. Tá? Não vai fazer diferença alguma, não vai mudar o entendimento. Então, a pessoa que estiver estudando o grego clássico pode sempre usar a sua pronúncia do grego clássico, ou pronúncia erasmiana, ou pronúncia reconstituída. Não importa isso, vamos dizer assim que não vai importar muito, tá? Nesse sentido, a não ser que queira se acostumar, por exemplo, com esta pronúncia mais moderna do grego, para depois aprender o grego moderno, e daí já muda um pouquinho mais dessas outras variações antigas do grego, certo? Então, a não ser que a pessoa queira treinar isso, mas, de modo geral, ler essa literatura, tanto em grego clássico quanto em grego koiné, pede apenas um estudo. E aqui eu fecho tudo que eu gostaria de dizer hoje sobre as diferenças e aquilo que não é tão diferente nesse estudo, que é estudando o grego clássico, estudando essa variação ou esta forma da língua grega clássica, ou seja, do molde da literatura, da literatura ou dos escritos ou das obras de Platão, Sófocles, Eurípides, Ésquilo, etc. Conhecendo esse grego, eu posso ler todo o resto. Posso ler em grego koiné tranquilamente. Posso ler em grego bizantino tranquilamente, tá? Por quê? Ela é mais complexa e ela abarca tudo isso, abarca essas palavras, né, a semântica dessas palavras, abarca esses radicais principais, a denotação principal, que depois pode variar um pouquinho, mas ela é facilmente inteligível, certo? E não há mistério, portanto, nesse estudo. Então, estudar o grego clássico é possível até usar, então, a própria pronúncia que vocês aprenderem no grego clássico para ler a Bíblia sem problema nenhum. Não vai fazer diferença alguma, certo? A pronúncia também é um hábito que pode ser treinado, pode ser variado, e isso, em termos de línguas antigas, não tem uma grande complicação nisso, a não ser que nós estejamos sendo mais rigorosos para a leitura de alguma poesia que tem uma métrica mais difícil de ser notada e que em algum momento nós temos que reparar muito nas longas e breves, etc. Mas, de forma geral, ninguém aqui dificilmente vai falar em grego antigo
a não ser que esteja numa escola especializada disso, então é realmente muito difícil assim de encontrar um falante de grego antigo para conversar, etc. E mesmo assim vai falar em grego clássico normalmente. Então, nas universidades, nas escolas por aí, como na Vivarium Nova, o pessoal fala numa pronúncia do grego clássico, se não me engano, é a própria pronúncia erasmiana que todos usam. Então, dificilmente alguém vai exigir que todos aqui tenham a rigor, a pronúncia, saibam rigorosamente diferenciar essas duas, né, na fala, falar em grego koiné perfeitamente, com a pronúncia do grego koiné. Então, não vai ser um grande problema ter aprendido e lido a literatura apenas numa dessas pronúncias. Ou seja, se nós estudarmos o grego clássico com a pronúncia erasmiana ou reconstituída, estará tudo bem. Tá? Nós leremos a literatura, nós teremos um ótimo estudo desses clássicos antigos, nós poderemos ler Platão, nós poderemos ler o que se tem de Aristóteles em grego, nós poderemos ler a Bíblia, nós poderemos ler o essencial de tudo isso, e é muita coisa. É uma biblioteca imensa aí para ler, aprendendo o grego clássico. Agora, se aprender só o grego koiné, talvez esteja mais limitado à Bíblia, alguns outros escritos, tá? Algumas variações muito próprias desse grego koiné, que são reduções do grego clássico, mas também não há grande problema depois de aprender um pouco mais e aí ler o que é mais complexo ou ler a literatura mais complexa. Não há problema nenhum. Acho que quem aprendeu o grego koiné já tem muito mais do que meio caminho andado para ler os escritos em grego clássico. Então, para encerrar, pessoal, é isso. Estudem sem medo, tá? Sem medo de grandes diferenças, de grandes problemas, mas entendendo essas diferenças históricas, de pronúncia e de algumas variações estilísticas ou algumas variações na sua semântica, tá? E estrutura, mas não há diferença entre mecanismos dos casos, não há diferença gramatical básica, certo? Não há diferença das partes da oração, nós vamos ter aí a mesma língua, na verdade, tá? E é isso que eu desejava dizer hoje. Muito obrigado, espero que tenham aprendido bastante. Comentem, perguntem, eu estou aí à disposição, e a Escola Clássica também.